tudo. Vou convidar a vocês para ir tranquilizando a mente, pacificando o coração, porque teremos a oportunidade de estar recebendo do alto as melhores vibrações e podermos também doar a esses corações aflitos a esperança, palavras de ânimo e de incentivo. Convido a vocês para relaxarem, tranquilizarem, pensarem no bem, no belo, lembrando que os momentos de dificuldade são transitórios e certamente eles também passarão. Se a música estiver alta, por favor, vocês falem, para não atrapalhar no momento da prece. Espero que tenham tido um fim de semana tranquilo, que tenham aproveitado bastante. Que bom. Boa noite, João. Seja bem-vindo à nossa sala de Memórias de um Suicida. Que Deus te abençoe. Estamos nos preparando neste momento para iniciarmos o nosso estudo. Certamente um fim de semana com muitas emoções. Boa noite, Serena. Seja bem-vinda, querida. Meu amigo. Mas graças a Deus, a bondade de Deus está sempre junto a nós. Nós vamos ler o capítulo do Evangelho, o capítulo é o 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item é 1. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Está escrito em Mateus, capítulo 6, itens 1 a 4. Peço agora a vocês para juntos mentalizarmos a figura do Senhor Jesus e agradecermos a esse meigo Rabi da Galileia a bênção da oportunidade de estarmos juntos nesse novo dia, procurando envolver os nossos irmãos que se encontram nesses vales de dor, esses irmãos que partiram da terra pelas portas do suicídio, para que eles, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, possam receber neste momento a oportunidade de ouvirem, de sentirem essas vibrações de ânimo, de esperança renovada em seus corações. Que onde quer que eles se encontrem, saibam que Deus é um Pai amoroso que vela por todos nós e que nos dá sempre a oportunidade do recomeço. E aqui estamos, pedindo a Deus, pedindo ao nosso irmão maior, o Senhor Jesus, que abençoe a este momento, que abençoe a todos nós que aqui estamos
e que abençoe em particular a cada um deles onde se encontrarem. Que a fé, a esperança e o amor se renovem a cada dia em seus corações. E ora, pedimos também a Deus que abençoe a nossa irmã querida Dona Ivone, o nosso bondoso Caio Bachuta e os demais companheiros que estão nos dando essa possibilidade de estarmos aqui reunidos. Que cada um deles receba o nosso agradecimento sincero. E assim pedimos em teu nome, Pai, que abençoe este momento de estudo, que abençoe a cada um de nós. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Vocês que estão chegando, Serena, BH 210 e Ana, recebam o nosso carinho e um beijo especial para todos vocês. Vou passar a Canda. Um beijão, minha linda. Fiquem com Deus. Bom estudo, querido Mário. Boa noite. Como é que tá o som? Vocês estão me escutando? Eu estou um pouquinho rouca. Por um acaso não estiver bom, eu passo para a Jana. Tá bom? Então vamos lá. Boa noite a todos. A Mana já colocou aí, página 73, último parágrafo. Oi, Cris, boa noite. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jastas, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo. Digo fui, porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando uma incógnita a desafiar possibilidades humanas de decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, mas como, principalmente, não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri, e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiriam valores sofridos. Após décadas de prédios malogrados, de aspirações banidas da imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades, conjugadas para o bem, tornarem ao ponto de origem, enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos. A seguir, amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Chegamos, Mário. Vamos lá. Então ele diz que se achava, se imaginava
um, um indivíduo iluminado, né? Com um saber sem medidas. Mas, em verdade, começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que 2 palmos do meu próprio nariz existe. Fui paupérrimo. Aí a gente vê, né, E o Camilo diz que sempre foi paupérrimo. Você não sabe, o Camilo ficou órfão de mãe com 1 ano e com 10 anos ficou órfão de pai, né? E depois foi criado por uma tia, depois criado com a irmã. Aos 16 anos fez o primeiro casamento, depois se separa e passa a viver uma vida meio tumultuosa, né? De boemia, até com uma freira. Ele teve casos, até com a freira Isabel Cândida. Depois se mete com política, mas nunca ganhando com isso. Tenta fazer medicina, abandona depois o curso. E mais tarde começa a viver exclusivamente do que escrevia. É um dos poucos escritores que começou em Portugal a viver exclusivamente do que vivia, do que escrevia. E por ter tido esses casos, essas coisas todas, vai fazendo dívida, né? Teve algumas dívidas que ele não conseguiu sair, que levou a vida toda. Então ele vivia do que escrevia. Se não escrevesse, não vendesse, não ganhava. Não tinha aquela coisa da editoração que tem hoje, né? Hoje, o escritor escreve, tem os direitos autorais, vai ganhar enquanto a obra estiver rendendo. Mas naquela época, escrevia, vendia, se desse bem. Então, se ele vendesse, se desse bem, tudo bem. Se não, perdia tudo, né? Escreveu, não vendeu. Ok, então. Então vamos lá. Então Camilo passou a viver do que escrevia em jornais e depois em livros. Então vamos lá. Então, ele era alguém que não descria da existência de Deus, mas achava Deus uma incógnita. E por isso não deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como principalmente não lhe dava qualquer satisfação do que fazia. Então, o conhecimento de uma força suprema não fazia de Camilo um crente, na acepção da palavra, no qual crê é capaz de realizar transformações benéficas. Por quê?
Não adianta nada a gente dizer, como ele disse, que acreditava numa força superior, mas que daí não inferisse nenhuma filosofia de vida. Era o mesmo que levar uma vida materialista. E ele, Camilo, se julgava muito sábio. E como tal, nada estava acima dele. Então era difícil para ele fazer com que a crença num ser supremo modificasse o seu modo de ser. É por isso que nós temos que ter uma visão ampla da ideia de Deus. Porque se ela não te modifica para melhor a ideia de Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque não é uma fé bem estruturada. A fé, quando é bem estruturada, te dá um sentido de elevação, de suportação das lutas, de necessidade de aprimoramento, fazendo com que você realmente se sinta melhor. Então ele se achava um injustiçado no seu saber. Não havia quem competisse com ele. E se achava injustiçado por conta das lutas. Aí ele diz assim: sofri, a minha existência foi fértil em situações desanimadoras, a resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. Então, era realmente revoltado. Por conta do próprio caráter dele. E com isso, perdia muitas coisas, né? A própria vontade foi se enfraquecendo. Por quê? Porque você vai se intoxicando. Com os seus próprios pensamentos e atitudes de desequilíbrio. Isso facilita o quê? A não conseguir vencer as lutas. Porque já vira uma segunda natureza sua, está para baixo. Já vira uma segunda natureza sua, se sentir vencido. E logo depois, chega a cegueira, o enfraquecimento dos olhos. Que alguns autores, alguns biógrafos dizem até que foi por conta da sífilis. Imagina um escritor cegar. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio
as lutas que minhas forças exigiriam impulsos supremos. Teria que fazer muita força, né? Para vencer essa luta. Por quê? Porque ele sempre estava lá embaixo. Padrão mental, padrão vibratório lá embaixo. Até explica, né? Mas não justifica. Alguém que vive do seu ganho, do que escreve, fica cego, imagine, não tinha INSS. Camilo chegou a um ponto de vender a sua própria biblioteca, com centenas e centenas de livros. Explica, claro que explica, mas não justifica. Por que não? Porque a gente vê Leon Denis. Padrão vibratório baixo, Paulo. Você está pensando sempre para baixo. Você está se sentindo vencido, né? Sentindo sempre vencido, injustiçado. Não consegue elevar o teu modo de pensar. Entendeu? Aí, no entanto, nós vemos Leon Denis, escritor, que também, de certa forma, na velhice, viviam de seus escritos, e, no entanto, supera a cegueira. Sobre baixar padrão de vibratório, alô, som tá ok? Fala com ND Disco, o som tá ok. Um é baixar o padrão vibratório pela sua inferioridade. O outro é você baixar o padrão vibratório para conviver com o inferior. É diferente. Não quer dizer que você fique igual ao inferior. Entendeu, Paulo? Leon Denis passa pela mesma prova, sendo escritor, e a prova da cegueira. Não, Paulo, não pensa no mal. Você se adapta a uma situação. Embora o tema não seja para te responder todas as perguntas, Paulo, imagina um estudante do primeiro grau que está ruim em matemática e vem o professor universitário de engenharia ou de matemática e baixa o conhecimento dele até chegar a um ponto de entendimento do aluno, ao ponto de se fazer entender. Entendeu? Se não entendeu, depois no PVT o pessoal te explica. Senão a gente não segue a aula. Então, quando a gente vê Leon Denis com o mesmo problema da cegueira que o Camilo,
e consegue passar por ela com galhardia, nós observamos que a diferença foi o quê? A maneira como encarou as lutas. E aí a gente vê como a doutrina espírita é capaz de nos fazer superar dificuldades. Nos faz superar dificuldades. Porque a luta é a mesma, a cegueira não é a mesma. É ou não é? Não é igual a cegueira? Hein, sobrinha? Sobrinha Jana? Sim, são trajetórias diferentes, mas os dois passaram pela prova da cegueira. Poderia não ter passado, resistido. Para ele é uma prova, N.D. Dias. Ah, mas Leon Denis era superior. Aí vem aquela célebre pergunta. O espírito vence a prova porque é superior? Ou é superior porque vence a prova? A prova é dos dois. Se não fosse uma prova para Leon Denis, não precisava ele passar. Concorda? Entendeu o raciocínio? Aí a gente começa a entender que o que vale não é tanto a luta, mas a maneira como a gente encara a luta. Isso é sempre uma prova. É sempre uma prova. Entendeu, N.D. Dias? É sempre uma prova. Então, para Leon Denis também era uma prova. Que ele podia não ter passado. Que ele podia não ter resistido. Mas a maneira como ele encarou a vida, a maneira como ele percebia Deus, é que fez a diferença. A filosofia que ele abraçou é que fez a diferença. E a gente vê isso todo dia. Todo dia a gente no centro espírita vê pessoas passando por provações que a gente fala, meu Deus, de repente eu no lugar dela ia estar desesperado. Não é assim que a gente fala? Né? A gente vê cada luta lidando com multidão que você fala, caramba, que quanta luta é essa? No entanto, fica mais fácil de vencer a prova na medida que tu entende o contexto. Senão a gente começa a se achar injustiçado como Camilo. Então ele se achava injustiçado, até porque não tinha uma visão tão clara da divindade.
Então ele fica cego. Imagina. E a gente bota cegueira como bota um montão de outra luta, né? Perder um membro, um braço, uma perna. Hoje mesmo estava vendo no jornal um rapaz de 20 e poucos anos que perdeu a perna, um soldado, né? Perdeu a perna numa granada que o tráfico jogou lá em cima dele. Ele ficou em coma e ele dizia para ele: eu tenho que viver, eu tenho que sair daqui. E muito interessante que ele mesmo em coma, ele ouvia a mulher dele. Para a gente ver que não pode falar tanta coisa perto do paciente em coma, como se ele não ouvisse, né? Então, sem perna, camarada lá quis viver e está vivendo. E está aproveitando. Então, cada luta que a gente vai encontrando, e que a gente tem que ter em mente que, para cada pessoa, se buscar o socorro em Deus, há de receber alguma sorte. Alguma sorte de socorro, de apoio, de sustentação. Como bem fala a nossa amiga Carmen, repetindo os Espíritos, Deus não está pobre de misericórdia. Para cada um que está com luta, seja qual luta for, ao lado do mal, há sempre o remédio. Concordam, gente? Sempre há motivo de sustentação. Seja um filho, uma filha, um amigo, um parente, um vizinho, um livro, um trabalho. Sempre terá algo que há de nos sustentar, representando as mãos de Deus junto a nós. Entenderam? Quer ler mais? A providência sempre se faz presente. Porque tem luta, gente, que não dá para a gente mudar. Tem luta que não está na nossa mão mudar. De imediato. Depende do outro. Por exemplo, um filho drogado. Olha que dificuldade que é. A gente sabe, né? Que nesses casos o outro só melhora quando quiser. E a gente vê as mães numa luta dessa, os pais. Antigamente a gente se preocupava com o filho de conseguir um bom emprego, melhor colégio, então, vai estudar isso, estudar aquilo. Hoje em dia a nossa preocupação maior é de não ir para as drogas. Não é essa a maior preocupação dos pais?
não cair no mundo do crime, não tomar uma vida errada. E como vai vivendo um pai ou uma mãe desse? Se não for buscando a sustentação no mais alto. É como o sertanejo, né? Que às vezes perde tudo pela seca. E agora lá no sul, perde tudo com a enchente, toda hora. Onde vai buscar sustentação? Se não for num poder mais alto. Como vai viver? Como vai reconstruir tudo? A gente fica abismado, né, de ver capacidade de muitos de recomeçar. Então, a gente entende que Deus sempre coloca os motivos, e a Jana está aí pertinho. É muito difícil, né? Uma miséria. Ou seja, abaixo da linha da pobreza. E aquele povo encontra motivo de satisfação ainda. Motivo de fé, de esperança. É a aceitação, né, da prova. É o Espírito que se colocou acaba por fazer disso tudo motivo de superação. Então não se esqueça, ao lado do mal sempre vai estar o remédio. E Deus nunca escapada de misericórdia. Seja para nossos filhos, maridos, esposas, amigos. Nem sempre as soluções virão de pronto. Porque a solução às vezes depende do outro querer melhorar. Ah, mas meu marido não melhora, minha mulher não melhora, o meu filho não melhora, minha sogra, ou meu chefe. E eu rezo tanto. Que às vezes a melhora depende do outro, né? E muitas vezes de nós aprendemos a conviver com a limitação dos outros. Até que a gente possa decidir a nossa vida. O que quer fazer da própria vida. Então, o que houve, Luiz? Então, desse modo, devemos sempre buscar em Deus
primeiramente, a sustentação. Nós que somos cristãos em Jesus e que somos espíritas, nos amigos espirituais. Nem sempre eles poderão modificar as nossas lutas. É uma dificuldade com o filho, com uma filha, é uma dificuldade com o marido, com a esposa, com quem for. Mas eles, por certo, irão nos dar a tolerância, a paciência, a compreensão, o sustentáculo nas lutas, fazendo com que a nossa caminhada seja o menos áspera, o áspera possível. Sendo o menos dolorosa possível. Provas, todos nós vamos ter que passar. Se não formos provados, como iremos mostrar que estamos habilitados? Como mostraremos a nós mesmos? Então, diante da prova que a gente vai comentar semana que vem, do Camilo, nós vamos ver como surgiu a ideia do suicídio nele, quando a cegueira começa a se instalar. E como nós devemos banir do nosso pensamento a ideia no nascedouro. Porque a ideia de suicídio, ideia de fuga, ganha um corpo com facilidade. Então, desse modo, nós devemos estar atentos, porque isso ganha corpo dentro de nós. Ok, gente? Desculpe se o discurso hoje foi um pouco diferente, mas foi as necessidades que nós sentimos que deveria ter falado. Valeu, Cana. Obrigado aí também. Obrigado a todos. Valeu, sobrinha Mana e sobrinha Jana. Estou passando a palavra para quem vai fazer a prece. Sobrinha Mana já escolheu aí. Obrigado, irmã Laura. Obrigado mesmo. Valeu, sobrinha. Luísa, muito bom ter você aqui. Boa noite, queridos amigos. O som tá ok? Como está o som para todos? Ah, tá ótimo. Mais uma vez, agradecemos muito, amigo Mago, por esse estudo. Como sempre, muito esclarecedor para as nossas existências, cada dia valorizando um pouquinho mais a encarnação, com certeza. Que possamos agora todos nos reunirmos
num só compasso do sentimento espiritual para esse momento de oração. Querido Senhor Jesus, grande Mestre, guia e orientador de nossas existências imortais, agradecemos, Senhor, por mais este encontro que nos proporcionou, despertando-nos para a real vida, que é a vida espiritual. Que nesse instante, Senhor Jesus, as vibrações de esperança, de paz, de harmonia e de certeza da providência e misericórdia do Pai possa chegar a todas aquelas almas e corações sofridos, dóridos, diante das lutas e das experiências que levam muitas das vezes, Senhor, à ideação do suicídio. E aquelas outras, Senhor, que porventura cometeram no estado de loucura de alma, possam também, nesse instante, receber o inflar do amor de Deus, onde tudo provê para o nosso progresso e para a felicidade, para que se ergam, Senhor, do lodaçal moral que estejam, para caminharem em direção à luz, e que todos nós, Senhor, integrantes deste grupo, possamos perseverar na tarefa de estudo e de fortalecimento, Senhor, de nossas almas, pois sabemos que as experiências da vida de encarnado muitas das vezes despertam-nos a desesperança, mas que não tenhamos o desânimo em nossos espíritos, e sim a alegria de termos Mestre de Nazaré como fonte de água viva e espiritual em nossas almas imortais. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Uma ótima noite a todos os amigos, que Jesus abençoe e que tenhamos um continuar de semana com muita paz em nossos corações. Estou liberando aqui o micro para todos, tá? Um beijo a todos os corações. Mas a sociedade humana evolui e evoluirá sempre. Hoje já se fala em direitos à sociedade, em direitos que caracterizam o ser morar com equilíbrio, em direitos que se classificam como direitos da educação. São formas de observarmos o ser caminhando. Não bastam apenas os chamados direitos humanos, tão decantados nas sociedades modernas. É necessário que se tenha o direito a viver bem, que se tenha acesso a todas as formas de educação, que se inspirem professores, instrutores, para dizer aos seres que eles podem, que eles devem ter acesso a tantos ensinos. E o que falar da residência? Nossa sociedade, particularmente aqui do Brasil, com tantos guetos, aonde a dor, a miséria, a pobreza imperam, também esses não terão direito a viver condignamente? Sim. Todos esses direitos caracterizam a espécie humana. E nós, na medida do nosso próprio aprimoramento moral e intelectual, caminharemos em busca desses valores. Mas há, porém,
um direito inalienável do ser humano, que somente Jesus o dá, somente Ele nos ensinou, somente Ele foi capaz de abrir para as sociedades da sua época com vistas até os dias de hoje. Somente um direito Ele nos chamou a atenção: o direito ao amor, o direito ao sentimento, o direito à caridade, o direito a praticarmos com plenitude o amor ao semelhante, como Ele nos amou, e não como nós desejaríamos que o fosse. Sim, todos desejariam amar e ser amados na mesma proporção, amar e ser compreendidos na mesma proporção que Ele nos amou. É diferente. Amar e ser compreendido na condição ou na proporção que Ele nos deu é totalmente diferente de amarmos como nós gostaríamos que fôssemos amados. O direito ao amor foi nos ensinado por Jesus. O direito à caridade também foi nos ensinado pela doutrina espírita. Por que não? A doutrina espírita, em sua essência, é a prática pura da caridade. Então podemos dizer, sem sombra de erro, que a doutrina espírita deu-nos o direito a praticar a caridade. O conforto diante de um sofrimento, a solidariedade diante da dor, o amparo diante das necessidades de uma pessoa que nada possui, o ânimo àqueles que estão decaídos. Todos esses sintomas fazem parte da lei do amor. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos. Em nossa vida diária, nos momentos em que estamos vivenciando inúmeras dificuldades, nos momentos em que aprendemos a ver no doente, no idoso, no órfão, na viuvez, no momento em que vemos tantas dores se aproximarem e nós dizemos assim: sou capaz de me aproximar desta pessoa em nome da doutrina espírita? Sancionou o direito à lei do amor. E nós, como espíritas, tenhamos no coração a certeza de que este amor precisa ser cultivado de um sofrimento. A solidariedade diante da dor, o amparo diante das necessidades de uma pessoa que nada possui, o ânimo àqueles que estão decaídos. Todos esses sintomas fazem parte da lei do amor. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos. Em nossa vida diária, nos momentos em que estamos vivenciando inúmeras dificuldades, nos momentos em que aprendemos a ver no doente, no idoso, no órfão, na viuvez, no momento em que vemos tantas dores se aproximarem
e nós dizemos assim: sou capaz de me aproximar desta pessoa em nome da doutrina espírita? No momento em que observarmos que estamos sendo capazes de fazer alguma coisa por alguém, nós diremos assim: ah, Jesus, bem que tu nos ensinastes, e quando fizerdes a um destes mais pequeninos, é a mim que o tereis feito. No episódio tão belo em que o homem declarava: Senhor, quando foi que te amei? Quando foi que te alimentei? Quando foi que te vesti? Quando foi, Senhor, que te visitei, doente, aprisionado? E o Senhor lhe respondeu: quando fizestes a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Jesus, então, neste momento, sancionou o direito, a lei do amor. E nós, como espíritas, tenhamos no coração a certeza de que este amor precisa ser cultivado, porque o amor não é senão o resultado do nosso crescimento interno, não é senão a contínua prática do bem que nos dá ao sentimento. Isto para que aqueles que se sintam tão pobres de sentimento não digam: Senhor, nunca chegarei a teus pés, porque não tenho este sentimento em mim. Alicerçado. O Senhor dirá: tu caminhas e vencerás. Tu andes e conquistarás. Tu pratiques e isto será normal em tua vida. Assim, meus irmãos, aqueles que se sentirem menos capazes e que digam no fundo do seu coração: ainda não sei amar, que repitam no fundo da alma: hei de começar hoje a manifestação do amor pelo meu próximo. Perdoarei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Desculparei, honrarei meus compromissos. Direi: Senhor, aquilo que eu dei de prejuízo aos outros, retribuo em dobro. Proclamarei para mim mesmo: és do Cristo, ó alma. E sendo do Cristo, repito, estamos sintonizados com a lei do amor, que nos dará conforto, consolação e paz para os nossos corações. Não esqueça, meus irmãos, todos sem exceção, têm o direito ao amor de Jesus Cristo. Muita paz. Antônio de Aquino.